Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Então, a videoaula de hoje, conforme já tem explicado anteriormente o ciclo, o trabalho não é para ser entregue para o professor, acessar a plataforma Moodle e, dentro do possível, sempre vamos deixar o material de apoio. Uma frase para reflexão: o sonho é o impulso de viver, mas é preciso sempre lembrar que o sonho sem ação simplesmente é fantasia. Sinceramente, professor Utri. Patrimônio líquido. Inicia-se pela ocorrência de entrada de recurso referente a capital investido pelo sócio, conforme já abordado em videoaula anterior. O aumento é na ocorrência da venda com lucro, conforme já abordado, e vamos fazer a resolução do exercício deixado na videoaula anterior. E na ocorrência de mais recurso de capital investido, objeto de abordagem anterior, e também resolução de exercício deixado para os alunos, vamos resolver hoje. Diminuição na venda com prejuízo e na ocorrência de despesa objeto de abordagem hoje, e observação: quando houver uma ocorrência da venda pelo mesmo custo do valor da compra, destacamos que o patrimônio líquido não altera, também objeto de abordagem na videoaula de hoje. Então, o exercício que foi deixado na videoaula anterior, nós estamos fazendo a resolução, é esse. Em 3 de março de 2020, admitamos que a empresa Comércio de Brinquedos Alfa Limitada vendeu uma unidade do brinquedo marca Z por 160. Condições de pagamento: R$ 100 à vista e 60 para 30 dias. Informa-se que o valor da compra foi o valor de R$ 100. Então, isso aqui é o custo de cada unidade. Então, muito bem. Aqui teve também no dia 3 de março, a Letícia Felicidade investiu R$ 10.000 em dinheiro na empresa e o João Alegria investiu 10.000. Então, nós vamos ter R$ 100 de dinheiro que vai entrar na empresa e mais 20.000, que é 10.000 do Letícia e 10.000. Então, nós vamos fazer a nossa nova representação gráfica com base nesses fatos que ocorreu. Vamos pegar a última representação gráfica e vamos trazer para cá. Nós fazermos a adequação. Então, 2 de março, vamos mudar aqui para 3 de março. Alteramos a data. Então, no caso, R$ 100 e mais 20.000. Então, nosso caixa vai ser 180.000, 100, mais os R$ 100 e mais os 20.000. Então, nós vamos ter o caixa, 200.000, R$ 200. No caso, o veículo continua igual, o estoque, como foi vendido uma unidade, cada unidade custou R$ 100 quando comprou, então o estoque é 900 menos 100, o estoque vai passar a ser R$ 800. Então, o nosso total de bens vai ser 200.200 mais 20.000 e mais 800. Então, nós vamos fechar o total dos nossos bens, nós vamos fechar com 221.000. No caso, aqui, a duplicatas a receber é 50 e R$ 60 foi a prazo, então nós vamos fechar aqui com 110. Então, nós temos 221.000 mais 110, nós vamos fechar o total do nosso ativo em 221.110. Duplicatas a pagar continua 1.000. O capital social teve mais 10.000 de uma sócia e mais 10.000 do outro sócio, então o capital social vai ser 220. Agora vamos fazer a apuração do resultado nesse fato que ocorreu. Então, a venda foi 160. A baixa do estoque é R$ 100, então nessa venda que teve, o lucro foi 60. Então, 160 de venda, menos 100 que é a baixa do estoque. Baixa do estoque nós chamamos de custo da mercadoria vendida. Então, 160 menos 100, o lucro foi 60. Aqui nós vamos estar fazendo, isso aqui nós não precisamos dessas informações, que já foi objeto de abordagem em aulas anteriores.
Então aqui nós temos agora, fazer uma adequação no lucro ou prejuízo acumulado. Então, anteriormente lucro anterior 50, agora nós tivemos um lucro, mais um lucro de 60. Então observa que nós temos lucro anterior e lucro agora são 2 igualdades, lucro com lucro, então nós vamos ter um igual lucro. Vamos ter lucro, 50 com 60 dá 110. Então aqui nós vamos adequar, aqui nós vamos chamar de lucro, 110, 10. Então agora aqui nós temos o total do nosso patrimônio líquido, nós temos 220.000 de capital social e lucro acumulado, que era os 50 com 60, dá 110. Então nós temos que somar dentro do patrimônio líquido, 220.000 é valor positivo, R$ 110 é lucro, então é valor positivo também. Então nós vamos fechar aqui com 220, 110. Então aqui nós vamos ter 221, 110. Então aqui total, vamos abreviar aqui, ó, patrimônio líquido mais saldo passivo mais patrimônio líquido. Então agora sim, então nós temos aqui 221.000, que é a somatória daqui, 221.000 que é o total de bens, e mais 110, dá 221, 110. Aqui nós temos 220 com 110 dá 220, 110, mais 1.000 dá 221. Então, somatório de bens e direitos tem que ser igual ao somatório de passivo e patrimônio líquido ou vice-versa. Então, nós fechamos essa representação gráfica aqui. Então, vamos fazer agora aqui. Com base no balanço patrimonial do slide anterior, responda. Do capital social. Então, o capital social passou a ser 220. Os recursos total à disposição da empresa está no ativo, é 221, 110. Então, aqui 221, 110. Capital próprio. Capital próprio agora já tinha 220.000, que era capital social, mais 110 de lucro, dá 220, 110. Patrimônio líquido, capital próprio, 220, 110. Capital de terceiros, é o total da a empresa tem de obrigação e dívida, no caso, capital de terceiros aqui é 1.000. Olha a alternativa correta. A origem dos recursos está no passivo e patrimônio líquido. A aplicação do recurso está no ativo. O capital da empresa está aplicado aqui no ativo. O patrimônio líquido representa capitais próprios. O patrimônio líquido é o capital próprio de quem? Dos investidores, do sócio da empresa. As obrigações representam capitais de terceiros. Então, sintetizando, a origem dos recursos está no passivo e patrimônio líquido. As aplicações do recurso estão no ativo. O patrimônio líquido representa capitais próprios. As obrigações representam capitais de terceiro. O capital inicial de uma sociedade pode ser todas as alternativas estão corretas, e nós não vamos destacar que já foi objeto de abordagem anteriormente. E vamos para o próximo slide. Então, aqui. Em 5 de março, admitamos que a empresa Comércio de Brinquedos Alfa ali vendeu 2 unidades do brinquedo marca Z por 50. Então, vamos admitir que vendeu por 25 cada uma, mas vendeu 2 unidades, vai ter que baixar no estoque 2, por 50 as duas. Justificativa: venda por 50, brinquedo com defeito. A empresa admite até tentou trocar no fornecedor, mas foi combinado aqui com o cliente está consciente que a mercadoria é com defeito. São dados aqui para fins de estudo. Então vendeu por R$ 50 as 2 unidades, sem incidência de impostos, e lembrando que cada unidade custou R$ 100. Fosse efetuar a representação gráfica. Então foi à vista, 50. Então vamos pegar a última representação gráfica, aqui, copiar,
Vamos colar aqui para fazer a nova adequação. Então foi R$ 50. Então a data é 5 de março, tá para 5 de março, então foi R$ 50. Então o nosso caixa, dinheiro que é 200.000, 200 vai para 200.000, 250. Alteramos o nosso dinheiro. O veículo continua igual, lembrando que o estoque foi 2 unidades que foi vendido, então nós temos que baixar do nosso estoque 2 unidades, então cada unidade é R$ 100, então o nosso estoque 800, menos 800 menos 2 unidades, no caso aqui vai passar a ser 600. Abaixamos o estoque. Então aqui nós vamos ter 200, 250 do dinheiro, mais 20.000 do veículo, mais R$ 600 do nosso estoque. Então nós vamos ficar, no caso aqui, 220, 850. Já fechamos nosso total, já fechamos nosso total de bens. E cartas a receber. Observa que a venda foi toda à vista. Então, continua igual. Então, 220.850 de bens mais 110. Então, nós vamos fechar aqui 220.960. É o total do ativo. Duplicados a pagar continua 1.000. E agora nós vamos fazer a nossa apuração do resultado. Nesta venda, o que que ocorreu? A venda aqui, então, é 50. 50. Observa que foi vendido 2 unidades, então temos que baixar, foi baixado no estoque 2 unidades, então, custo da mercadoria vendida, que é a baixa do estoque, é 2 vezes. Então a baixa do estoque é 200. Então 50 de venda, menos os R$ 200, aqui nós vamos fechar um prejuízo de 150. Então nesta venda, houve um prejuízo. Então, repetindo, 50 foi a venda das 2 unidades, foram embora, o cliente levou embora 2 unidades, R$ 100 cada uma, abaixo do estoque 200, 50 menos 200, então aqui houve um prejuízo de 150. 50 menos 200, 150 de prejuízo. Então agora vamos fazer a adequação aqui. Nós temos aqui, no caso, um lucro anterior de 110, lucro anterior de 110, e agora prejuízo 150. Então, lucro anterior 110 e agora prejuízo de 150. Isso vai ser um igual. Observa que o P de prejuízo é 150 e o L de lucro é 110, então a resposta vai ser P de prejuízo. O prejuízo vai ser maior. Em quanto? Em 40. Então observa que aqui a empresa sai numa situação de lucro e passa a estar agora numa situação de prejuízo. Lembra? Quando é prejuízo, nós colocamos aqui entre parênteses. Então, no caso, como que nós fechamos esse total aqui? Dentro do patrimônio líquido, nós temos 220.000, que é um valor positivo, menos 40.000, que é o prejuízo, que é um valor negativo. Então, o total aqui do patrimônio líquido vai ficar 219.960. Mais o R$ 1.000 que tem lá, nós vamos fechar aqui com 220
960. Então nós temos aqui bens 220.850 mais catas a receber, direitos, 110. Dá total de 220.960. Passivo, que é a obrigação 1.000, mais o patrimônio líquido, 219.960. Então o total aqui de passivo e patrimônio líquido dá 220.960. Lembra-se que o total do lado esquerdo é igual ao total do lado direito ou vice-versa. Então fechou a representação gráfica patrimonial. Então só repetindo aqui, nós tínhamos um lucro anterior de 110 e agora um prejuízo de 150. O P de prejuízo é maior, então 150 menos 110 ficou 40. Por isso que aqui diz o seguinte: lucros ou prejuízo acumulado. É uma única frase, é que aqui não coube para colocar numa única linha, mas se coubesse o professor colocaria numa única linha. Lucro ou prejuízo acumulado. E o profissional, a profissional da área da contabilidade que entende, ele olha numa demonstração da contabilidade e vê assim: lucro ou prejuízo acumulado. Quando ele vê que esse valor está positivo, ele entende que a empresa está numa situação de lucro. Quando ele vê que a empresa está entre parênteses, ele vê que a empresa está numa situação de prejuízo acumulado. Essa é a situação técnica. Então vamos para o próximo slide. Aqui agora nós vamos responder, com base no balanço patrimonial, o capital social continua os 220. Os recursos total à disposição da empresa é o total do ativo, no caso 220, 960. Capital próprio é o patrimônio líquido, no caso 219, 960. O capital de terceiros, no caso, é o R$ 1.000. Escolha a alternativa correta. A origem dos recursos está no passivo e patrimônio líquido. Origem. A aplicação do recurso está no ativo. O patrimônio líquido é do sócio, dos donos do empreendimento. As obrigações representa capital de terceiros. E nós só vamos colocar o resultado, que já foi objeto de abordagem anterior. Vamos repetir algumas situações aqui, porque aqui, ó, observação, metodologia, reiteração é aprendizagem, repetição é aprendizagem. Com certeza, a primeira vez que fizeram, acredito que encontrar dificuldade. Como foi repetido diversas vezes, acredito que houve uma assimilação. Então, esse capital social aqui é o capital que o sócio investe na empresa ao longo do tempo. No caso aqui, foram os 220.000. O recurso total à disposição na empresa, lembrando que é sempre o total do ativo, então os capitais que está à disposição da empresa. O capital próprio, lembrando aqui, capital próprio é o próprio do sócio, patrimônio líquido da empresa, aqui do sócio da empresa, é o 219.960. E o capital de terceiro, porque aqui fala capital próprio e capital de terceiro. Veja, a empresa tem um capital. A empresa tem um capital aqui, no caso ela tem um capital de 220.000. Esse capital, parte é de terceiro e parte é próprio, dos sócios, dos investidores da empresa. Então, desse capital, parte é de terceiro e parte é próprio. Então, 219.960 é próprio e parte é de terceiro. Então, a origem dos recursos é no passivo e patrimônio líquido, ou seja, os recursos que vêm parar aqui, ele é proveniente desse lado aqui, passivo e patrimônio líquido. A origem do recurso está no passivo e patrimônio líquido, a aplicação do recurso está no ativo, o patrimônio líquido representa capital próprio e as obrigações representam capital de terceiros. Aí, continuando. Em 6 de março, admitamos que a empresa Comércio de Brinquedos Alfa vendeu uma unidade por 100. Agora ela vendeu por 100 e a compra, que é o custo, foi exatamente por 100, foi à vista. Vamos ver como é que fica isso. Então, a última aqui, representação, nós vamos copiar ela e vamos colar aqui para nós fazer essa nova representação gráfica.
Então aqui é 6 de março, então vamos mudar aqui para 6 de março. Então lembrando que a venda foi por R$ 100 e foi à vista, então nós temos aqui 200.250, o nosso dinheiro vai para 200.350, já alteramos o dinheiro. Lembrando que foi vendido uma unidade, então nós temos que baixar o nosso estoque, vai baixar uma unidade, cada unidade é 100, então nós vamos tirar aqui 100, vai passar a ser 500. Então observa que o dinheiro aumentou 100 e o estoque diminuiu 100. Então o nosso total aqui vai continuar os mesmos 220.850. Continua os mesmos 220.850. Duplicar está recebendo não tem, porque a venda foi tudo à vista, então o total do nosso ativo continua 220.960. Obrigações R$ 1.000, o capital social 220.960. Vamos ver como é que ficou a apuração do resultado. Então vamos verificar então. Então foi vendido por R$ 100 e custou 100. Então a venda aqui vai ser 100, hein. O custo da mercadoria vendida, que é a baixa do estoque, também vai ser 100, hein. Então, aqui, vamos colocar aqui, resultado aqui, eu posso escrever zero ou colocar zero. Então, não houve nem lucro e nem prejuízo. Então, aqui nós estamos numa situação de prejuízo, prejuízo anterior, num prejuízo anterior de 40. Agora, agora, nem lucro e nem prejuízo, então vai continuar, então, prejuízo anterior 40, agora nem lucro nem prejuízo, então vai continuar prejuízo de 40. Então observa que quando a empresa vende um valor de uma mercadoria pelo mesmo custo, é claro que aqui nós não estamos falando de tributos, impostos, ela troca 6 por meia dúzia, nem lucro e nem prejuízo. Então ela vai continuar com o mesmo resultado aqui. Então observam que 220.850 mais os 110 deixou 220.960, 1.000 mais o 219.960 vai dar os 220.960. Vai continuar os mesmos R$ 40 aqui, que é o prejuízo acumulado. Então, no caso, nós vamos para o próximo. Esse aqui é 7 de março. Admitamos que a empresa Comércio de Brinquedos Alfa, nós estamos fazendo todos os registros de comércio de brinquedos. Levou o veículo até uma oficina mecânica para a manutenção do veículo. Conserto do veículo 110. Condições de pagamento 10 à vista e diferença para 30 dias. Então, o comércio de brinquedos, o que acontece? Dinheiro, teremos uma saída de 10 e a empresa, que é o comércio de brinquedos, assume uma obrigação de 100, fecha os 110. Então, como que fica? Vamos pegar a última representação gráfica e vamos fazer a nova representação gráfica. Então, ali é 7 de março, vamos já alterar aqui para 7 de março. Sempre, toda a representação gráfica tem que colocar a data que representa patrimônio naquele momento. Então o que que acontece? R$ 10, então a empresa levou o veículo, consertou, R$ 10 sai, pagou à vista. Então vai ter que tirar R$ 10 do caixa.
Então nós temos 200.340 menos 10, 200.350 aliás, desculpa, menos 10 vai ficar 340, tá, tiramos os R$ 10. Aqui 220, 850, tirou só os R$ 10 lá, aqui vai para 840. Já o decome, tiramos R$ 10 do caixa do dinheiro aqui, tira R$ 10 aqui. 110 continua, então nós vamos tirar aqui, vai para 850. Muito bem. E a dívida de duplicatas a pagar, vamos voltar, R$ 100 foi a prazo, então aumentou a dívida da empresa. Então, de 1.000 vai para 1.100. Total da obrigação, 1.100. 1.100. Muito bem. Bom, o que que acontece? Isso aqui é novo, primeira vez que estamos tratando desse assunto. Venda, neste fato que ocorreu, a empresa, comércio de brinquedos, não teve venda. Para ela foi uma despesa. Então, venda, zero. Teve venda. Aqui, nós colocamos 110, vamos adaptar a linguagem aqui, tiramos a palavra baixa do estoque. Aqui, nós escrevemos a palavra despesa. Aqui, vamos adequar aqui. Tá bonito. Então, neste caso, vai dar zero. Aqui vai dar prejuízo. Da letra aqui para caber. Muito bem. Prejuízo, 10. Então veja, analisando tecnicamente o profissional, a profissional da área da contabilidade, isoladamente, aquele fato que ocorre de despesa, toda despesa que ocorre, aquele valor da despesa diminui o patrimônio líquido da empresa, exatamente no valor da despesa. Vamos ver como é que fica? A empresa tem um prejuízo anterior de 40, agora um prejuízo de 110, 110. Então observa, ela tem um prejuízo de 40 anterior, agora um prejuízo de 110, então ela vai ficar com prejuízo, os 2 são P de prejuízo, então ela vai ficar com prejuízo, 40 com 110, ela vai ficar com prejuízo de 150. Aqui nós fechamos então com prejuízo de 150. Aí, nós temos aqui 119, 150. Então nós temos, observa, prejuízo anterior, 40. Agora nesse fato que ocorreu, um prejuízo de 110. Observa, P de prejuízo, os 2 são prejuízo, soma, 150. Então, aqui dentro do patrimônio líquido você tem 220.000 que é positivo, e o 150 que é negativo, então diminui. Positivo, que é o 220.000 é mais, então 220.000 menos 150
nós vamos fechar aqui com 219.850. Aí nós temos 1.100 do passivo, mais 219.850 do patrimônio líquido, nós vamos fechar aqui em 220.950. Fechamos a nossa representação, gráfica do patrimônio. Então, bens e direitos, dá 220.950, bens 220.840, mais 110 de direitos, dá 220.950, obrigações, que é o passivos, 1.100, patrimônio líquido, 219.850, o total passivo e patrimônio líquido, 220.950. Aqui, o professor Utrila escreveu aqui, vocês nem precisavam escrever, já pode colocar o resultado direto aqui. Esse cálculo que nós fazemos à parte aqui, também é motivo de explicação do professor, mas vocês podem colocar já direto o resultado aqui também. Continuando. Agora nós vamos fazer uma síntese do que ocorreu. Então, como que funciona a variação do patrimônio da empresa? O início do patrimônio inicia pela ocorrência de entrada de recurso referente ao capital investido pelo sócio. Então, o patrimônio líquido aqui, como que ele começa? Ele começa a movimentar pela ocorrência de entrada de recurso referente ao capital investido pelos sócios, e aí dá reflexo aqui no capital aqui que se inicia, ou seja, aqui é a origem, o capital vem parar aqui no ativo. Como que aumenta o patrimônio líquido? Na ocorrência de venda com lucro. Então, sempre quando a empresa fizer uma venda, aquela venda que ela faz com lucro, aumenta o patrimônio líquido. Então, a empresa fez uma venda com lucro, aumenta o patrimônio líquido. Na ocorrência de mais recursos de capital que o sócio investe na empresa, também aumenta o patrimônio líquido. Agora, diminuições. Na ocorrência de venda com prejuízo, então cada mercadoria que a empresa faz, que ela vende com prejuízo naquela unidade que ela vende, aquela venda que ela vende com prejuízo diminui o patrimônio líquido. Quando a empresa, isoladamente, em cada despesa que ocorre na empresa, cada despesa que ocorre diminui o valor, naquela proporção da despesa diminui o patrimônio líquido, diminui a riqueza dos sócios, naquela proporção. Não que a despesa temos que focalizar, tratar ela como algo negativo, ruim não. Toda despesa ela é necessária para um empreendimento. Precisa-se das despesas administrativas, a manutenção como teve lá do veículo que o professor explicou. Aqui só é simplesmente uma forma didática do professor explicar para vocês que quando ocorre uma despesa na empresa, diminui exatamente no seu valor o patrimônio líquido na sua proporção. Observação: quando houver uma ocorrência de venda pelo mesmo custo do valor da compra, destacamos que o patrimônio líquido não altera, ou seja, nem para mais e nem para menos. Aqui vem um exercício que nós estamos deixando. Então, nós temos agora um exercício para os alunos, vocês vão fazer. É uma representação gráfica aqui, R$90. Vendeu uma unidade, lembrando que vai vender com prejuízo, vocês vão fazer uma nova representação gráfica a partir de qual representação gráfica? Dando continuidade nesta representação gráfica aqui, de 7 de março. Com base nessa, vocês estão fazendo a contabilidade dessa empresa Comércio de Brinquedos Alfa, vocês vão continuar nessa mesma empresa. Então, vocês vão fazer essa representação gráfica a partir daquela, depois vocês vão obter uma nova representação gráfica. A partir dessa representação gráfica nova, a empresa vai ter uma venda pelo mesmo valor, vocês vão fazer uma nova representação gráfica, e a partir dessa representação gráfica, a empresa vai ter uma despesa. E aí, aqui vem também uma explicação. Aqui vocês podem até usar as representação gráfica do professor, mas é interessante que vocês façam no caderno, na disciplina que vocês têm, ou em folhas avulsa. É uma solicitação do professor objetivando a aprendizagem. E aqui nós vamos colocar agora só dois, dois conceitos, que é muito importante aqui, tá? Dois conceitos. Nós vamos colocar aqui o conceito de receita. Nós vamos aqui colocar a receita. Receita é a venda
de bens ou a realização de prestação de serviços. 2 conceitos novos. Despesas é o consumo de bens ou a utilização de serviços. Então, receita, 2 conceitos novos para você já ir saboreando esses 2 conceitos. Receita é receita é a venda de bens ou é a venda de bens ou a realização de prestação de serviço, realização de serviços. É a venda de bens ou a realização de serviços? Prestação de serviços. Despesas é o consumo de bens ou a utilização de serviços? Então esses são 2 conceitos. Então vocês tiveram já nesse exercício de hoje, ó, receita é a venda de bens ou a realização de prestação de serviços. Despesa é o consumo de bens. Então sempre quando a empresa consumir bens, é uma despesa, ou ela utilizar serviço. Então receita é a venda de bens ou a realização de prestação de serviços. Despesa é o consumo de bens ou a utilização de serviço. Então até uma próxima videoaula.